Passiva-agressiva, Josimar, que troço é isso aí? Você falou de comunicação agressiva, agora comunicação passiva-agressiva. Comunicação passiva-agressiva é o meio termo, é a pessoa que está saindo um pouco da parte muito emocional e está começando a ficar um pouquinho mais racional. Como que essa pessoa se comporta? Ele tenta superar as fraquezas com arrogância. Ou seja, ele supera as suas fraquezas com arrogância para evitar a sua argumentação ou a sua contra-argumentação. Ele tem uma postura de insegurança, mas ele não gosta de mostrar isso, mas ele tem uma postura de segurança. E ele tem um tom de voz agressivo. Essa pessoa aqui é muito parecida com a anterior, só que ela é uma pessoa um pouquinho mais fácil de lidar. Aquela pessoa que tem uma comunicação completamente agressiva, ele é muito fácil de partir para porrada, de virar seu inimigo, só porque você discorda dele politicamente ou religiosamente falando, tá? Então é muito complicado esses dois tipos de pessoas. Mas esse aqui está começando a evoluir. Por que é muito legal você entender de todos esses perfis? Porque é baseado nisso aqui que você vai se conhecer, você vai saber montar o seu time, você vai saber escolher o seu líder, você vai saber conhecer quem são os grupos sociais que você atende, quem são os representantes desses grupos, como eles se comportam. Se você identificar um perfil desse aqui num grupo social que influencia muito e faz com que as pessoas venham a consumir seu produto, você vai saber como montar a sua negociação, como montar a sua comunicação. Você vai bater nos pontos que mais vai fazer essa pessoa te ouvir. Chegamos numa comunicação mais legal, comunicação assertiva. Josimar, que tipo de comunicação é esse? Essa aqui é uma das melhores. Mas e aí, vocês estão gostando de entender um pouco mais sobre gente? Lembrando que esse é um campo muito amplo. Eu procurei sintetizar aqui, trazendo pontos mais importantes para o perfil das pessoas que acompanham meu conteúdo, para o perfil de quem quer empreender. Então, eu estou preparando você para liderar um time e liderar um negócio. Então, esse aqui é o básico que você precisa conhecer. Mas não fique só com isso. Pode ir mais adiante, estudar um pouco, pesquisar um pouco mais. O que a comunicação assertiva apresenta? Apresenta firmeza. Ele transmite confiança, mas não imposição. Ele transmite confiança com embasamento, com referências, com fatos. Mas ele não tem a vaidade nem o orgulho de estar certo ou errado. Se ele estiver errado, ele vai ter a humildade de reconhecer. Ele apresenta uma boa dinâmica e ele tem amadurecimento. O que é isso? Isso se constrói com o tempo. Ele tem autoestima bem elevada, segurança e controle emocional, que é uma das coisas que mais se falam ultimamente. Controle emocional. A gente vai falar mais adiante. Controle emocional. Ele se conhece, ele conhece o seu interlocutor e ele procura caminhar de acordo com o perfil de cada pessoa. Se ele encontra uma pessoa que tem uma comunicação agressiva, ele tem inteligência emocional e tem controle para isso. Ele vai saber lidar com esse tipo de situação. Se ele encontra alguém que adora estar com a razão, ele vai ouvir mais e vai falar menos. Se ele sabe que com essa pessoa o diálogo não existe, ele vai encerrar praticamente o ponto em questão e vai procurar falar sobre um ponto que não vai gerar nenhum tipo de conflito. Ele não tem aquele desejo, aquela vontade de convencer a pessoa no primeiro momento. Ele sabe que nem sempre a gente ganha. Então, por isso que ele tem uma das coisas que eu mais valorizo. Ele tem o controle emocional. Josimar, como ter o controle emocional? A gente vai falar mais adiante, mas eu vou começar a estimular aqui a você a pensar. O controle emocional, ele vem com um acúmulo de informações que eu passei para vocês lá do início da aula. Se conhecer, saber se você é mais razão, mais emoção, o que te tira do sério, saber evitar esses tipos de situações. Quando você se conhece, fica muito mais fácil você buscar esse tipo de equilíbrio. E quanto mais você buscar a exercitar a humildade, mais facilidade você vai ter para chegar nesse nível aqui de controle emocional. Se você ainda não leu, eu sugiro que você leia, tem muitos livros, muitos bons autores, mas leia o livro de Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Esse livro é excelente, excelente.
Ele tem uma linguagem bem simples, do dia a dia, e vai te ajudar muito a buscar o equilíbrio e fazer esse exercício de se conhecer, conhecer as pessoas que estão à sua volta. Eu indico ele bastante nas minhas aulas, nos meus treinamentos. A pessoa que tem uma comunicação mais assertiva, ele respeita os outros. Voz moderada e sabe ouvir. Porque, gente, saber ouvir é um diferencial que não é para todo mundo. É um controle que não é para todo mundo. A maioria das pessoas, quando você está numa discussão, quando você está decidindo alguma coisa em grupo, a maioria quer logo falar seu ponto de vista, quer logo impor a sua opinião, o seu pensamento. A comunicação assertiva não. Quem tem esse tipo de perfil, ele não tem essa pressa. Ele sabe que não funciona desse jeito. Ele sabe que é mais interessante você ganhar o campeonato do que você ganhar a partida. Vou repetir. Ele sabe que é mais interessante você ganhar o campeonato do que ganhar a partida. A maioria das pessoas que não tem controle emocional, ela pensa muito no hoje, ela não pensa a médio e longo prazo. E logo ela quer ter mais razão, ela já quer chegar e impor a sua opinião. E sabe qual é o lado ruim disso? Normalmente pessoas com esse tipo de comunicação agressiva, elas sofrem mais, precisam estar mais se desculpando, precisam estar mais se recolocando, precisam às vezes engolir o seu orgulho, ou às vezes vai embora, está numa roda, fica chateado porque ninguém concordou com ele, vai embora. Esses dias eu presenciei isso na roda de amigos, a gente estava batendo um papo sobre política e religião e teve um dos integrantes da discussão que chegou a um ponto que ele viu que estava ficando sem argumento, as suas teses eram infundadas e a maioria das pessoas não concordava com o que ele estava dizendo, isso claro, de forma respeitosa. Ele saiu e deixou todo mundo falando sozinho. Essa pessoa vai aprender? Ela vai conseguir receber o não lá fora? Ela vai conseguir montar uma estratégia que possa agradar todo o seu time ou toda a sua fatia de mercado? Com certeza não vai conseguir. Vai ter muita dificuldade. O que mais que nós temos aqui? E a comunicação emotiva? Como será que deve ser a comunicação emotiva? O que vocês acham? É a chamada inteligência emocional. Essa é a comunicação emotiva. Não é aquela pessoa emotiva que chora fácil, que leva para si tudo que sente, tudo que os outros falam, fica chateada, fica com raiva. Não. Comunicação emotiva se remete à inteligência emocional, ao controle emocional, o equilíbrio entre razão e emoção, o equilíbrio de postura numa reunião, numa liderança, numa negociação, num feedback para um colaborador, numa entrevista com aquele cliente chato que está todo dia ali reclamando do seu produto e às vezes você sabe que você tem razão e ele não, e ele está aqui argumentando, ouvindo, esperando o momento certo de falar, o momento certo de finalizar a negociação ou o atendimento com o cliente. E o que vem a ser inteligência emocional? Capacidade de perceber com profundidade o sentimento das pessoas e agir segundo eles. Vou repetir para vocês. Capacidade de perceber com profundidade o sentimento das pessoas e agir segundo eles. Perceber o sentimento das pessoas é entender que um colaborador seu, ele não é uma máquina, que ele não está bem todos os dias. É entender que um cliente seu, aquele cliente chato, que te dá trabalho, que reclama de tudo, entender, primeiro ponto, que se ele reclama de tudo, ele está falando por um grupo que não fala nada, que às vezes vai embora. Você tem que dar valor a esse cliente. O segundo ponto, que você tem que procurar conhecer esse cliente. Ele deve ter os seus motivos para ser como ele é. E logo, se ele for qualquer um dos dois, se ele for o tipo de cliente que reclama porque é chato mesmo, ou porque ele tem os motivos pessoais, sempre vai ter uma forma de você explorar isso no âmbito positivo, trazendo isso como resultado, como exemplo, como ações de marketing, como ações de estratégias para trazer mais resultado para a sua empresa, para o seu negócio. Porque às vezes esse cliente está te dando a oportunidade de transmitir uma comunicação que vai quebrar a objeção de todo um grupo social. E você está ali vendado, não está conseguindo enxergar isso, e você está o quê? Falando mal desse cliente, você está agindo mal com esse cliente, e não está entendendo que ele está te dando a oportunidade de mudar. E aí, às vezes, na comunicação não verbal, você está transmitindo o que para ele? Você está transmitindo para ele arrogância, prepotência, você está transmitindo que você não precisa dele, e que de fato, você precisa dele e de todos os clientes. Então, gente, a
inteligência emocional, ela vai ajudar você a conviver bem em todos os ambientes.